Shalom, igreja. Deus abençoe a todos. Uma ótima noite. Nós estamos de volta após o lockdown. Quero dizer para vocês que eu andei um pouco ausente devido a esse momento onde a gente não podia passar. Mas, para a glória de Deus, as pregações continuaram com os nossos irmãos. E essa noite eu quero trazer uma palavra para vocês, Igreja do Senhor, que fala sobre oração. Que oração é uma das formas que a gente tem de falar com Deus. E nessa noite eu quero falar sobre o poder da oração. Mas para a gente começar, a melhor coisa que a gente pode fazer é como Jesus falou, orar. Sempre orar sem cessar. Então vamos orar nesse momento? Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te render graças nessa noite, Deus. Nós queremos, Senhor, exaltar o teu nome, Deus. Nós queremos te engrandecer e dizer, Senhor, que tu és o nosso Deus, Senhor. Tu és aquele que estás aqui, Senhor. Tu és aquele Deus que está acima de tudo e de todos, Senhor. Tu és o nosso Deus, Senhor. Senhor, nos dá a direção, Deus, que a tua palavra, Deus, ela encontre repouso, Deus, nos corações dos teus filhos, Deus. E que tudo que seja falado nessa noite, Deus, seja para honrar e exaltar o teu nome. No nome precioso de Jesus Cristo. Amém. Amém, igreja. Para começar, vamos abrir as nossas Bíblias. Lá no livro de Atos, capítulo 1. Nós vamos estar lendo a princípio o versículo 12. Então, Atos, capítulo 1, o versículo é o 12. Onde nesse versículo fala da igreja, onde Jesus aqui... Ele já havia subido aos céus, e a igreja de Atos agora ora, esperando a vinda do Espírito Santo. Amém? Então vamos ler. Eu leio e vocês me acompanham aí em casa. Atos, capítulo 1, versículo 12, a palavra de Deus diz: Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Oliveira, que tem a distância daquela cidade, tanto como uma jornada de sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveraram unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos deles. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Senhor Deus, que a tua palavra, Deus, nesta noite, Deus, venha encontrar repouso, Deus, venha nos ensinar, Senhor, o poder que é uma oração, Deus. Nós temos vivido dias, Senhor, onde temos orado muito, Deus, onde temos buscado muito a tua presença, Deus, para poder entender o que está acontecendo, Deus. Mas que a tua palavra, Deus, venha nos encher, Senhor, assim como encheu o teu povo na igreja primitiva, Deus. Em nome de Jesus Cristo, amém. Igreja do Senhor, o texto de hoje é oração, o poder da oração. E o texto de Atos, ele começa de uma maneira maravilhosa, uma igreja que ora, uma família que ora, porque aqui eles são uma família, assim como nós somos uma família, a família Boas Novas, uma igreja que ora, embora não estando todos juntos, nós estamos vivendo esse momento de distanciamento, mas nós não cessamos de orar, nós não podemos parar de orar. E a oração é aquilo que nos faz ser um com o Pai. A oração é aquilo que nos fortalece. A oração é aquilo que nos direciona. Sempre que nós acordamos de manhã, a gente sempre ora: Senhor, muito obrigado por mais um dia, Senhor. Eu tenho o costume de dizer: Senhor, me dá a direção, meu Deus. Às vezes eu não posso nem sair de casa. A gente estava em lockdown e cheguei a passar 2 dias sem sair de casa nem para olhar a rua. Mas mesmo assim eu digo: Senhor, me dá a direção. Porque eu sei que se for preciso sair, a gente vai sair. E eu louvo a Deus que nós já estamos aqui novamente, podendo trazer a palavra. E eu creio que nós vamos ter notícias boas por esses dias. Amém? Você recebe? Receba
Você vai ter notícias boas pelo poder da oração que sai da tua boca. Amém? E a igreja de Atos começa, esse texto ele começa com a igreja de Atos orando, a família de Deus orando, as mulheres junto, os homens todos orando. E não há coisa melhor para uma igreja forte de que quando famílias oram juntas, quando nós oramos juntos em casa, nós não estamos podendo orar aqui na igreja, mas a igreja tem sido forte. Eu quero louvar a Deus por todos vocês que têm contribuído e abençoado com o ministério. O ministério está aqui, está funcionando e as orações estão descendo. As orações estão subindo ao céu e Deus tem descido a bênção sobre nós devido às orações. Eu creio que não tem faltado nada na tua casa, na tua panela. Deus tem te abençoado porque Deus tem ouvido a tua oração. Amém? Então, uma igreja que ora, uma família que ora se torna uma igreja forte. Nós somos uma igreja forte, amém? Porque nós oramos, nós estamos sempre buscando a presença de Deus. O homem que ora, ele é um homem forte. O homem que ora é um homem decisivo. É um homem que tem atitude. Quando eu digo homem, é o homem e a mulher. São pessoas de atitude, pessoas que não se desesperam quando vêm as circunstâncias, as coisas difíceis, porque eles esperam, através da oração, a promessa de Deus. E aquele povo, a igreja de Deus, ela estava debaixo de uma promessa. E qual era a promessa daquela igreja de Atos naquele tempo? Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Amém? E eles estavam orando ali, porque a promessa para eles era o Espírito Santo. Era algo que eles ainda não conheciam. E Jesus, antes de partir, disse: ficai em Jerusalém, até que seja revestido de poder. E eles estavam ali, mesmo sem saber o que eles iriam receber, mas estavam confiantes no Senhor. E eu quero te dizer nessa noite, ó, boas novas, seja confiante em Deus. Não tenha medo, tenha fé. Então eles estavam ali orando para que se tornasse realidade a promessa de Deus. Então, eu quero dizer para vocês, o inferno, o inimigo das nossas almas, ele não brinca. O inferno tem seus, vamos dizer assim, seus canhões apontados para nossas casas, para a nossa igreja, para a nossa vida, sempre tentando destruir. Mas eu quero dizer para você, igreja do Senhor, uma igreja que ora, uma família que ora, um povo que prevalece de joelho, o inimigo não tem chance. Eu quero dizer para vocês, se você se mantém de joelho, orando, a família de Deus, do povo de Deus, ela prevalece orando. Amém? Então, igreja do Senhor, a oração, ela é evidência da mudança de vida. Se eu quero mudança, eu oro. Se eu oro, eu mudo de vida. A oração, ela faz a diferença na minha vida, na minha casa, na minha família, no meu emprego, na minha escola, na minha faculdade. Amém? Quem quer mudança, ora. A palavra de Deus diz, lá no livro de Tiago, capítulo 5, Tiago, capítulo 5, versículo 16, diz assim: a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Amém? Então a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Ou seja, a oração de um justo, ela funciona. A oração de um justo, ela é respondida. E eu tenho certeza que Deus tem te abençoado através das tuas orações, que você tem testemunho para nos dar quando tudo isso terminar. Eu tenho certeza que Deus, ele vai estar assim dando respostas de orações, e cada um de você que está em casa vai ter algo para dizer. Nós vamos ter o dia dos testemunhos. Vai ser maravilhoso, porque nós vamos poder testemunhar aquilo que Deus fez, mesmo nesses dias em que a gente esteve distante da casa de Deus.
Amém? Então, quem quer mudança de vida, ora. E quem mudou de verdade também ora. Sem oração, não há mudança na nossa vida. Eu posso dizer para vocês que a oração é um combustível de sustentação, vamos dizer assim. Um carro precisa de gasolina ou de álcool para caminhar, para andar. E nós precisamos de vida de oração. O cristão, o crente, ele precisa de oração para caminhar. Ninguém consegue ter uma vida cristã sem oração, sem leitura da palavra, sem consagração, sem jejum. E tudo isso, a oração é o início de tudo. Então, Igreja do Senhor, esta família está de joelhos orando, porque assim Jesus ordenou. Como eu já falei antes, Jesus disse ficar em Jerusalém. Eles estavam ali no monte chamado Oliveiras, que fica uma distância, eu estive lá, e é uma distância cerca de 2 ou 3 quilômetros, né? Só de subida, na verdade, de descida ou subida, o monte ali tem mais de 1 quilômetro de subida. E eles, quando vieram de orar, já foram também para a igreja continuar orando. E a Bíblia diz que quando eles chegaram ali em Jerusalém, eles entraram e subiram para o cenáculo. Que lá você desce do monte, e aí você desce assim, vai e depois sobe de novo para Jerusalém, subindo, para chegar na cidade. Funciona assim, sobe, e aí eles descem do monte, chegam no pé do monte, aí sobe de novo, e aí vão para Jerusalém. A gente fez esse percurso lá, e lá a palavra de Deus diz bem aqui, como a gente vê aqui, como tudo, a palavra de Deus é fantástica. Aqui diz o seguinte: quando eles chegaram na cidade, ali eles entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram com Pedro, enfim, Pedro, Tiago, João, enfim, todos, inclusive as mulheres. Eles tinham vida de oração. Então, Igreja do Senhor, uma igreja que ora, uma igreja que está de joelhos, uma família que está de joelho, ela prospera. Uma família, ela vence, ela alcança os objetivos. Uma família que ora, ela tem resposta de Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Igreja do Senhor, eu quero dizer uma coisa para vocês. Não pense que existe uma igreja perfeita. Não tem igreja perfeita. Apesar de nós estarmos orando, sempre nós vamos ter... quem ora, sempre vai encontrar as guerras. A igreja, principalmente a igreja que ora. Quem ora são os que mais reconhecem suas imperfeições. Eu quero dizer para vocês uma coisa. Quem ora não é a pessoa mais perfeita do mundo. Pelo contrário, quem ora é a pessoa que reconhece as suas imperfeições, é a pessoa que reconhece que precisa se humilhar. É por isso que há uma diferença. A oração, ela tem que ser com humilhação, ela tem que ser com rendição, tem que ser com coração. Quando você percebe alguém de joelho orando, não é porque essa pessoa se sente melhor do que eu ou do que você, mas sim que essa pessoa reconhece que ela precisa se humilhar, que ela precisa simplesmente de Deus. E se você chegar perto dessa pessoa, você vai ouvir a pessoa dizendo, Senhor, a pessoa dizendo mais ou menos assim, Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Então, a pessoa reconhece as fraquezas. Orar, reconhecer que você precisa de Deus, reconhecer que você realmente não é nada sem Ele. Então você ali vai ver uma pessoa que se esvazia. E quando você se esvazia de você mesmo, você se enche de Deus. Quando o teu coração se abre, quando você se esvazia de si mesmo, o Espírito Santo ocupa o lugar que é dele, que é o teu coração. Amém? Então, quando você se esvazia, Deus entra. O versículo 15, o versículo 15 aí, capítulo 1, no versículo 15, o que diz? Deixa eu ler aqui para vocês. Versículo 15, está aqui.
Naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas. Amém? Só até aí. Aí eu pergunto para vocês, quais os dias? Que dia foi esse? Em dias que a igreja orava. Pedro se pôs de pé no meio dos irmãos. A Bíblia diz aqui que eram 120. Mas, pastor, 120 tem alguma coisa errada. A Bíblia diz que aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 6. Aí o pastor, o senhor está dizendo que ele se levantou e tinha 120, mas o que aconteceu? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 6, a palavra de Deus diz: depois disso, apareceu Jesus a mais de 500 irmãos de uma só vez. Olha quanta gente tinha. Mais de 500 pessoas. Esses 500 pessoas foram antes da ascensão de Jesus. E depois que Jesus, agora eles são só 120. Jesus subiu aos céus. E agora cadê o povo? 120. Cadê esses 500? E a gente vê como as igrejas daquele tempo também são muito parecidas com as igrejas de hoje. A gente vê que às vezes a igreja de Jesus orava, ela orava, não deixava de orar. Mas ao mesmo tempo a igreja esvaziava. E não é o contrário de hoje. As igrejas estão vazias, as pessoas se distanciam e a gente pode ver como as pessoas encontram muitas distrações hoje. Eu tenho certeza que quando terminar essa quarentena, a igreja vai estar uma bênção, vai estar muito cheia. Agora vamos ver depois a continuidade. Eu creio que o que Deus permitiu que acontecesse é para que a igreja amadurecesse e para que as pessoas soubessem o valor que tem uma congregação. Eu tenho ouvido muitas, as pessoas ligam, as pessoas mandam mensagem: pastor, estou com muita saudade. E eu creio que Deus permite que algumas coisas aconteçam na nossa vida para nós darmos valor. Eu estava assistindo um filme e nesse filme dizia assim: Deus permite que passemos fome para nós darmos valor ao alimento. Deus permite que nós passemos frio para que nós possa darmos valor à roupa. Deus permite que nós passemos, temos solidão, para que nós demos valor ao abraço. E hoje a gente está nesse distanciamento, não pode estar se abraçando. E Deus permite que todas essas coisas aconteçam para que nós venhamos valorizar, principalmente a igreja dele, a casa dele. E Deus permitiu até que nós ficássemos afastados do templo, das igrejas. E hoje as pessoas ligam: eu estou com tanta saudade, pessoas choram: pastor, eu estou com tanta saudade. Eu disse: eu também, meu filho, também, minha filha. Eu vou para a igreja, eu vou lá para o altar, eu vou para o púlpito, eu fico olhando aquelas cadeiras, eu fico olhando as fotos de vocês e clamando a Deus. Agora mesmo há pouco eu estava orando, pedindo a Deus o fim da pandemia, que Deus entrasse com sua mão poderosa, porque eu sei que Deus tem poder. E através da oração, eu orando, você orando também, que nós vamos conseguir acabar com esse tempo. Mas não esqueçam que tudo isso é com permissão de Deus, viu? Amém? Então a igreja agora, ela esvaziou. E com certeza essas pessoas, elas não estavam dando valor o que Deus tinha deixado, o que Jesus tinha deixado para eles. No tempo de Jesus tinha mais de 500 e agora são 120. Então, as pessoas têm se distraído por muitas coisas. E quando se chama para orar, se chama para qualquer coisa dentro da igreja, se for para um lazer, se for para um show, para qualquer coisa, muitas pessoas vão, mas vai ter uma vigília, vai ter oração.
poucas pessoas vão. Então os valores estão invertidos. E Deus hoje nos chama a atenção para valorizar as coisas que realmente interessam a Ele. Oração, leitura da palavra, consagração, jejum. É certo que há tempo para todas as coisas. E Deus hoje nos chama para que nós voltássemos a ser quem nós fomos um dia. Eu não sei com quem Deus está falando nessa noite, mas sei que Deus diz assim: ei, volte a ser quem você foi um dia. Você tinha um ministério, você tinha uma célula. Hoje você não vai nem para a célula, raramente vai na igreja. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, igreja do Senhor, o Senhor hoje nos chama para orar, para estar, embora essa igreja deles tinham 120, mas esses 120 foram os remanescentes, aqueles que ficaram cheios do poder de Deus. A palavra de Deus diz que por mais que você tenha prejuízo, não abandone o seu Deus, porque a palavra de Deus, ela diz o seguinte, que todo prejuízo com Jesus é lucro. A oração, sabe por quê? Que às vezes a pessoa quando começa a orar, quando a pessoa começa a servir a Deus, sabe por quê? Que às vezes as coisas pioram. Não se preocupe não se você está orando, meu Deus, quanto mais eu oro, mais assombração aparece, sabe por quê? Quando você ora, Deus revela o que está oculto, Deus revela os pecados, Deus revela a lama, o lixo, é por isso que às vezes fica pior, mas eu quero dizer uma coisa para você, vai ficar pior, Deus vai colocar em limpos, Ele vai tirar, Ele vai remover aquela lama, através da tua oração, através do teu aquebrantamento, mas depois vai ficar melhor. É porque assim mesmo tem que passar pelo fogo, tem que passar pela prova, tem que passar pelo deserto, mas depois é vitória. Depois vem a vitória. Amém? Igreja do Senhor, eu quero dizer o seguinte: um dia, essa igreja aqui, a igreja de Atos, ela foi mais de 500, eles agora são 120, mas se esses 120 forem cheios do Espírito Santo, logo, logo eles serão mais de 3.000, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então a igreja do Senhor, ela diz aqui, depois que eles... Deixa eu continuar aqui a palavra. Então, a palavra de Deus diz, lá, aqui nós vamos para o capítulo 3. É um texto bem conhecido nosso, capítulo 3. Pedro e João subiam para orar na hora nona. Amém? É só isso. Eu falei anteriormente que se nós, esses 120, forem cheios do Espírito Santo, logo, logo serão 3.000. Nesse texto, você vai ver lá na frente, nesse mesmo texto, que chegam a ser não só 3.000, mas chegam a ser mais de 5.000. Na verdade, vai cada vez crescendo. Cada vez mais que os apóstolos vão trabalhando, mais o povo vai crescendo. Mais o povo vai se multiplicando. Então, a palavra de Deus diz assim, Pedro e João subiram para orar. Pedro e João, isso. Subiram para orar na hora nona. Aí você diz assim, milagre. Lá na frente eles encontram um coxo, que tem aquela situação do milagre que João diz para ele, não tem ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Então, mas o milagre aqui não foi o coxo andar. O milagre aqui foi Pedro e João orar. Porque eles tinham essa dificuldade. Eles tinham essa dificuldade. E as pessoas, às vezes, elas confundem oração com petição. Oração é reconhecer que Deus, meu Deus, é exaltar o nome de Deus, é glorificar o nome de Deus. Mas as pessoas confundem oração com petição. Eu vou orar para que Deus realize um milagre na minha vida. Eu quero dizer que milagre é você orar. Eu vou orar para Deus abrir uma porta. Mas eu quero dizer uma coisa, não ore só pedindo, não. Ore
agradecendo a Deus pelo que você tem, por quem você é. Então, oração, ela é para quem tem intimidade. Pedir é coisa para fraco, pedir, petição todo o tempo. Eu quero dizer uma coisa para você. Oração é para quem tem intimidade com o Pai. Sabe por quê? Porque Deus sabe o que você precisa. E você não precisa nem pedir, porque Deus já está pronto para te abençoar. Deus sabe do que você precisa. Algumas pessoas gostam de barganhar com Deus. Senhor, eu vou fazer isso, o Senhor me dá isso. Não é assim que funciona. Deus não é um homem de barganha. Deus é um homem de intimidade. É um homem para quem tem intimidade. Pedro precisava orar, porque Pedro não orava. Houve situações de Pedro. Estava Pedro, Tiago e João no monte da transfiguração. Jesus chama ele. A palavra de Deus diz que eles dormiam com os olhos pesados de sono. Outra vez no Getsêmani. Vejam só que privilégio. Jesus tinha 12. E Jesus chamava eles 3, deixou os outros embaixo e levou-lhes 3 para cima. Vamos orar comigo. Subiu Pedro, Tiago e João. E Jesus estava passando o pior momento da vida dele. E foi lá, a Bíblia diz que Jesus, se o corpo brilhava, Jesus estava vivendo, e quando desceu, eles estavam dormindo. E Jesus disse para ele: não podei vigiar ao menos 1 hora? Não podei vigiar, não podei orar ao menos 1 hora? Orai e vigiai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Eu quero dizer para você que ora, que tem orado, ore, mas também vigie, porque o diabo não está preso como muitas pessoas pensam. O diabo está solto por aí. A palavra de Deus diz que ele está ao derredor, bramando como um leão. É por isso que nós temos que, além de orar, nós temos que vigiar. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Se você está sendo tentado, ore. Ore. Ninguém está livre de tentações. Todo mundo nessa terra aqui, de carne e osso, tem tentação. Seja de qual for a natureza. Então é por isso que nós temos que orar mais ainda. E se você está sendo tentado por algum motivo qualquer, ore e dê o nome dessa tentação. Que Deus vai te livrar dessa tentação. Amém? Lembre-se que até Jesus foi tentado. Imagine nós, não é verdade? Pedro não orou, foi tentado. E ele naquele momento que Jesus foi preso pelos soldados, ele cortou a orelha do soldado Malcolm. E Jesus repreendeu a ele, porque ele não orou, não estava preparado para o momento. Então, ele foi envergonhado ali naquele momento. Ele não orou, foi envergonhado. Quem não ora é envergonhado. Não se deixe ser envergonhado por falta de oração. Não se deixe cair em tentação. Amém? Eu quero dizer uma coisa para você: quem não tem vida de oração tem vida de pecado. Quem não ora é fraco, não é verdade? É desanimado, não tem ânimo. Aleluia. Então, igreja do Senhor, vamos nos livrar das tentações através da oração. É através da oração. E se essa oração não estiver sendo suficiente, entre com jejum. Senhor, meu Deus, eu quero entregar esse jejum. Senhor, eu quero fazer um jejum por esse motivo, que é a minha fraqueza. Então, igreja do Senhor, quem ora vence, quem leva a vida de oração vence. Pedro e João subiam para orar naquele momento,
As pessoas mudam, eles agora estão indo orar, eles não tinham vida de oração, e agora eles estão indo orar. E aí, ninguém precisa colocar nada, dizer que eu sou o homem de oração. Não, as pessoas verão, as pessoas vão ver que você é a pessoa de oração, é homem e mulher de oração. Só quem conhece o poder da oração é que pode dizer, pode bater no peito e dizer assim, olha para mim. Naquele momento em que eles olham o coxo ali no chão, Pedro diz assim, olha para mim. Olha para mim. E ele disse, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Levanta e anda em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Então, nós somos exemplo, nós somos referência, e através de oração é que nós seremos fortalecidos. Nós somos exemplo. Olha para nós mesmos, chame a responsabilidade para você, é autorresponsabilidade. Nós temos que ter essa responsabilidade. Nós somos sal da terra, nós somos luz do mundo, as pessoas estão olhando para nós. Não dê vez ao diabo na tua vida, o nosso inimigo. As pessoas às vezes gostam de dizer assim, eu vou fazer isso porque eu sou filho de Deus. Ei, vou dizer uma coisa forte para você, nem todo mundo é filho de Deus. Pastor, que isso? É verdade. João capítulo 8, versículo 44. Confirma aí. João capítulo 8, versículo 44. Confirma aí, filho. O que diz a palavra aí? Não dá tempo de eu procurar, que já está em cima da hora. João capítulo 8, confirma se é 44. Achou aí? Deixa eu tomar uma água aqui. O que está escrito aí, meu filho? Fala aí. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele é homicida desde o princípio, e nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Amém? Não só quem está em mentira, mas também quem está em pecado é filho do diabo. É por isso que essa noite eu quero convocar a igreja para fazer uma oração assim, para que Deus derrame sobre nós a mesma unção que Ele derramou sobre Pedro, sobre Tiago, sobre todos aqueles que estavam naquela igreja, naquele dia, onde eles foram batizados e receberam o Espírito Santo. Eu quero dizer que nós somos exemplos, nós somos sal da terra, luz do mundo. Imagine quando Pedro voltasse, se na ida para a igreja ele já estava com essa autoridade, com esse poder todo. Imagine quando ele voltasse, como não seria, cheio do Espírito Santo. Ele já subiu com o Espírito, cheio do Espírito Santo. Imagine quando voltasse da oração. Aleluia. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. E eu quero encerrar, porque nós já estamos em cima da hora, e dizer que depois de tudo que Pedro passou e a igreja primitiva passou, eles chegaram à redenção. Pedro chegou à redenção, eles fizeram muitos milagres, e Pedro, até a sua sombra curava. Amém? E eu quero dizer para você, nesta noite, que hoje é noite de redenção. A tua redenção, ó boas novas. Amém? Nós vamos orar, e o mesmo Espírito Santo de Deus, que estava naquela noite, vai entrar aí na tua casa agora, em nome de Jesus Cristo. Amém? Então vamos orar. Senhor de Deus, em nome de Jesus Cristo, Deus, canta, Deus, nós amamos, Senhor. Aleluia, Deus, louvado seja o nome do Senhor. Igreja do Senhor, receba o Espírito Santo, aleluia. Louvado seja o teu nome.
Aleluia, 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 aleluia. Senhor, nós oramos a Ti, Deus, te rendendo graça, Deus, porque nós cremos, Deus, no Teu poder, Senhor. Nós cremos na Tua glória, Deus. Nós cremos, Senhor, no Teu Espírito Santo, Deus. Senhor, sopra agora, Deus, o Teu sopro, Deus, do Teu Espírito Santo, Deus, sobre a Tua igreja, Deus. Seja cheia, ó boas novas. Receba o Espírito Santo. Aleluia. Louvado seja o Teu nome. Louvado seja o Teu nome. A Ti, Senhor, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, Deus. Senhor, nós repreendemos, Senhor, do meio da Tua igreja, Deus, todo filho do diabo, Deus, todos aqueles que professam a mentira, todos aqueles que pecam, Deus. Nós, Senhor, nós repreendemos todos aqueles, Senhor, que maquinam contra o povo, com aqueles, Senhor, que torcem para o mal, para a destruição, Senhor. Nós repreendemos, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Senhor, que Teu Espírito Santo, Deus, invada cada lar nesse momento agora. Sopra, Deus, o Teu Espírito. Receba o Espírito Santo, igreja do Senhor. Receba em nome de Jesus o Espírito Santo. Assim, Deus, como o Senhor fez em Atos 2, a Tua palavra diz, Senhor, ao cumprir o dia de Pentecoste, aleluia, Deus, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Aleluia. Receba a igreja, o Espírito Santo. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós queremos te render graça, te agradecer, Deus. Abençoa, Deus, a tua casa, Deus. Abençoa, Deus. Nós abençoamos todos os lares, Deus. Ó, boas novas e todos aqueles que estão assistindo, Deus. Abençoa, Deus. Senhor, retorna, Deus. Dá um fim, Deus, com o teu poder, Senhor, nessa pandemia, Deus. Para que nós possamos, Deus, voltar à nossa vida, Deus. Para que nós possamos juntos, Senhor, estar te adorando, Deus. Muito obrigado. Igreja do Senhor, receba a palavra de Deus para a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, Igreja do Senhor. Muito obrigado pela atenção de todos. Quero agradecer as pessoas, continuem abençoando a Igreja de Deus com os dízimos, com as ofertas, com as primícias, porque nós não paramos, porque você tem abençoado a igreja. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e livre de todo mal, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém.